Seja muito bem-vindo ao canal. Mas hoje o nosso papo vai muito além de boas-vindas. Quero te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Você já se sentiu especial por ouvir de um homem algo como "Você é diferente de todas as outras"? Parece um elogio, né? Mas e se eu te dissesse que essa frase pode ser apenas uma isca emocional? Uma armadilha tão sutil que até os mais conscientes caem sem perceber? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, alertava: o inconsciente age quando você menos espera, principalmente quando você se sente emocionalmente validada por alguém. Esse vídeo é um verdadeiro despertar emocional para quem já se deixou levar por palavras bonitas, mas vazias. Hoje, você vai descobrir as 5 frases mais perigosas que um homem pode dizer. E que, se você não entender o que elas realmente significam, pode acabar num ciclo emocional destrutivo. Então assista até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode libertar sua mente de anos de ilusões. Agora respira fundo e se prepara, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga os relacionamentos e até a sua própria história emocional. Já te disseram alguma vez frases como "Você é diferente de todas as outras" ou "Eu nunca senti isso por ninguém"? Parece romântico, né? Mas e se eu te dissesse que por trás dessas palavras pode existir um sinal silencioso de manipulação emocional que Carl Jung já alertava? É isso mesmo. Existem frases que ativam partes profundas do seu inconsciente, te prendem emocionalmente e fazem você achar que encontrou sua alma gêmea, quando na verdade pode estar caindo em uma armadilha sutil. Então, se você já ouviu alguma dessas 5 frases, ou pior ainda, se acreditou nelas, assista até o final, porque esse vídeo é mais do que um alerta. É um espelho emocional. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos, podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Carl Jung não apenas estudou a mente humana, ele mergulhou no oceano do inconsciente, onde habitam as emoções que nos controlam sem que a gente perceba. Para ele, as palavras que ouvimos não são só sons. Elas são chaves que abrem portas dentro de nós. Quando um homem diz uma frase tocante, o que ele está ativando pode não ser seu coração, mas seu inconsciente. Jung explicava que vivemos rodeados por arquétipos, imagens primordiais que influenciam como sentimos, reagimos e até amamos. Quando ouvimos algo como "você me completa", por exemplo, podemos estar ativando o arquétipo do salvador, da mãe, da cuidadora. E aí, sem querer, passamos a viver uma história que não é nossa, mas sim uma repetição emocional. É por isso que certas frases têm tanto poder. Não porque são verdadeiras, mas porque tocam uma ferida antiga que ainda não cicatrizou. E é aí que começa o perigo. Porque nem sempre quem nos emociona está sendo honesto com o que sente. Jung também falava de um fenômeno chamado projeção, que acontece quando jogamos nos outros aquilo que está inconsciente dentro de nós. E sabe qual o problema disso? É que a gente começa a enxergar nas palavras alheias aquilo que quer ouvir, e não o que está realmente sendo dito. Ou seja, quando alguém diz "você é a única que me entende", isso pode até soar profundo. Mas será que é você, mesmo que está sendo vista? Ou você está apenas servindo como tela para ele projetar uma carência antiga que nem é sua? O inconsciente adora preencher lacunas com fantasias, principalmente quando essas fantasias envolvem amor, aceitação e pertencimento. E quando você está carente, vulnerável ou emocionalmente envolvida, qualquer frase com carga simbólica pode virar um bilhete premiado ou uma bomba relógio. Por isso, antes de se entregar ao impacto de uma frase, respira e pergunta: isso está vindo de um homem presente ou da minha ferida pedindo cura?
Essa frase soa como música, né? Você é diferente de todas as outras. É como se, num instante, você fosse elevada a um pedestal invisível, colocada acima de todas as histórias que ele já viveu. Mas aqui está o alerta emocional. Por trás dessa frase existe um risco disfarçado de elogio. Carl Jung ensinava que o ego adora se sentir especial. E quando alguém nos coloca nesse lugar, o da única, a rara, a exceção, é como se uma luz interna se acendesse, alimentando uma necessidade profunda de validação. Só que existe um problema grave nisso. Porque quando você se sente única, começa a se esforçar para manter esse status. Passa a agradar mais, a ceder mais, a perdoar mais, tudo para não perder esse lugar de destaque no universo dele. E sabe o que acontece quando você entra nesse ciclo? Você começa a competir com fantasmas do passado que nem são seus. Você se sabota, tentando manter uma posição que talvez nunca tenha sido real. Essa frase é ainda mais perigosa quando é dita logo no início de uma relação, porque ela cria um contrato emocional invisível. Sem perceber, você começa a pensar: se eu sou diferente de todas as outras, então eu preciso provar isso a ele. E o problema é que essa diferença nunca é clara. Você não sabe exatamente o que ele espera, então tenta adivinhar, se moldar, se ajustar. E aí, aos poucos, você começa a se perder de si mesma. Jung falava do risco de viver de forma inconsciente, movido por padrões repetitivos. E essa frase, por mais bonita que pareça, muitas vezes é usada por homens que têm o hábito de idealizar, de buscar uma mulher que preencha algo que falta neles, mas que não estão dispostos a fazer esse trabalho sozinhos. Quando dizem que você é diferente, o que eles realmente querem dizer pode ser: espero que você não me frustre como as outras. E nesse ponto, não é mais sobre você. É sobre ele fugindo das próprias feridas. E você acaba pagando o preço. Quando um homem te olha nos olhos e diz: nunca senti isso por ninguém antes. É como se um portal se abrisse dentro de você. O coração acelera, a respiração muda, e por um segundo, você acredita que está vivendo algo único, raro, até sagrado. Essa frase, carregada de emoção, parece sinal de amor genuíno, mas na visão de Jung, ela pode ser uma armadilha psíquica poderosa. Isso porque o inconsciente adora histórias intensas, dramáticas, arrebatadoras. Quando alguém diz que nunca sentiu isso por ninguém, ele está entregando a você a responsabilidade de ser o ápice da experiência dele. E isso cria um peso silencioso. Você começa a se ver como insubstituível. E, por consequência, qualquer sinal de afastamento ou esfriamento dele depois disso vira uma dor quase insuportável. Como se você estivesse falhando em manter viva uma chama que nem foi acesa por você. Carl Jung explicava que emoções intensas e repentinas costumam vir de feridas profundas, não de vínculos sólidos. Muitas vezes, essa frase não nasce do amor real, mas da carência afetiva, da idealização ou até mesmo da dependência emocional. É o famoso amor à primeira projeção. O sujeito não te conhece de verdade, mas já diz que nunca sentiu aquilo por ninguém. Isso revela que, na prática, ele está se apaixonando pela sensação que você provocou, e não por quem você é de fato. O perigo é que quando esse encantamento passa, porque ele sempre passa, você pode ser descartada como todas as outras que vieram antes. E pior, com a culpa de não ter sustentado algo tão especial. Essa frase, na maioria das vezes, não é sobre você. É sobre um homem em crise com sua própria alma, tentando encontrar sentido em outra pessoa. E isso, segundo Jung, é o terreno fértil para relações desequilibradas, onde um carrega o peso que o outro se recusa a enfrentar. Você me faz querer ser um homem melhor. A primeira vez que você ouve isso, é impossível não se emocionar. Parece o ápice do reconhecimento, como se a sua existência tivesse o poder de transformar alguém por completo. Mas essa frase, embora linda,
pode esconder uma carga emocional maior do que parece. Segundo Carl Jung, quando alguém coloca em você a responsabilidade por sua própria transformação, ele está inconscientemente fugindo da própria sombra. Em vez de encarar seus traumas, seus hábitos e sua jornada de evolução interior, esse homem transfere o fardo do crescimento para você. E isso, ao longo do tempo, pode te aprisionar em um papel exaustivo. O de terapeuta, conselheira, motivadora, salvadora. Você começa a carregar o peso da mudança dele. E quando ele falha, porque vai falhar, você sente que foi você quem não foi boa o suficiente para inspirá-lo de verdade. Jung dizia que todo verdadeiro processo de individuação, os caminho do ser para se tornar completo, exige confronto interno, não inspiração externa. Ou seja, um homem só muda de verdade quando ele se olha no espelho e decide mudar, e não porque alguém o inspira a isso. Quando ele diz que você o faz querer ser melhor, talvez o que ele esteja dizendo é: não consigo ser melhor sozinho. E isso revela um padrão de dependência perigosa, onde você é vista não como parceira, mas como instrumento de salvação. O problema é que, se em algum momento você deixar de corresponder a esse papel idealizado, se falhar, se cansar, ou simplesmente mostrar que também tem sombras, ele pode não só te frustrar, como te culpar pela estagnação dele. Jung alertava: quando alguém coloca você como fonte de sua evolução, essa relação não é baseada no amor, mas na fuga de si mesmo. E nenhuma mulher merece ser o plano de fuga de um homem que ainda não enfrentou a própria dor. Essa frase parece o desfecho de um conto de fadas. Você é tudo o que eu sempre procurei. Dita com os olhos brilhando, ela tem o poder de fazer o tempo parar, como se naquele instante você fosse reconhecida como a peça perfeita do quebra-cabeça da vida de alguém. Mas pare por um segundo. Carl Jung nos alerta que quando alguém projeta em você uma ideia tão grandiosa assim, essa pessoa não está te enxergando de verdade. Ela está enxergando um ideal que construiu na mente dela. É como se você fosse uma tela em branco, onde ele está pintando tudo o que deseja, tudo o que faltou, tudo o que ele nunca encontrou. Mas e quando você mostrar suas imperfeições? E quando ele perceber que você não é um personagem, mas um ser humano real, com falhas, dias ruins e desejos próprios? A dor da quebra dessa ilusão pode ser brutal. E muitas vezes, a cobrança vem com ela. A cobrança de continuar sendo essa fantasia. E é nesse ponto que muitas mulheres começam a se perder. Porque ao ouvir que são tudo o que ele sempre procurou, muitas tentam se encaixar nessa expectativa, mesmo sem saber exatamente o que ela significa. Começam a dizer menos não, a reprimir seus sentimentos, a sorrir quando querem chorar. Tudo para não decepcionar. Jung chamava isso de persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Só que viver por trás de uma máscara cansa, desgasta, e em algum momento ela cai. Quando isso acontece, esse homem que antes te colocava num pedestal pode ser o mesmo que te joga no chão, dizendo que você mudou ou não é mais a mesma. A verdade, você nunca foi aquilo que ele projetou. Ele se apaixonou pela ideia, não pela mulher. E toda vez que isso acontece, nasce um ciclo tóxico. Você tenta voltar a ser aquela imagem perfeita, ele te compara com o ideal. E os dois se perdem dentro de uma fantasia que nunca existiu de verdade. Essa talvez seja a frase mais romântica, e ao mesmo tempo, a mais perigosa, entre todas: você me completa. À primeira vista, ela soa como a declaração perfeita, o ápice da entrega, a confirmação de que você é a peça final do quebra-cabeça emocional de alguém. Mas segundo Carl Jung, essa frase revela algo muito mais profundo, a confissão inconsciente de uma alma fragmentada que ainda não se encontrou por inteiro. Quando alguém diz que precisa de você para se sentir completo, ele está dizendo, sem perceber, que não está disposto a enfrentar sua própria incompletude. E aqui mora o perigo. Porque nenhuma mulher pode, nem deve,
carregar o papel de completar um homem que ainda não mergulhou dentro de si para curar suas feridas. Quando você assume esse lugar, mesmo sem perceber, você se torna uma extensão emocional dele e perde a si mesma no processo. Jung dizia que a jornada do ser humano é se tornar inteiro por dentro e não buscar fora de si as partes que faltam. Quando um homem diz que você o completa, ele está colocando nas suas mãos um buraco que só ele pode preencher. Isso te coloca num ciclo silencioso de exaustão. A cada insegurança dele, você se sente obrigada a acalmar. A cada queda dele, você tenta levantar. E quando ele não evolui, você se culpa, como se fosse sua a responsabilidade pela cura que ele evita. Isso não é amor, é codependência. É como se ele fosse uma casa inacabada tentando morar dentro da sua. Você não foi feita para ser metade de ninguém. Você não é remendo muleta, nem espelho de um ego ferido. Amor de verdade começa quando dois seres inteiros se encontram, não para se completarem, mas para transbordarem juntos. E se alguém só sente inteiro quando está com você, essa não é a sua missão. É o sinal de que ele ainda não encontrou a si mesmo. Depois de entender o que cada uma dessas 5 frases realmente esconde por trás do brilho e da emoção, é hora de olhar para dentro e aprender a identificar o amor verdadeiro. Aquele que não depende de palavras grandiosas, mas de atitudes concretas e consistentes. O amor real não te coloca num pedestal inalcançável, nem transfere para você o peso da evolução emocional dele. Ele não vive de projeções, nem cria uma fantasia onde você precisa ser perfeita. Jung nos ensinou que o amor saudável é a união de 2 seres inteiros, que caminham lado a lado, se apoiando, mas sem carregar o fardo um do outro. Se alguém te ama de verdade, você sente liberdade, não prisão. Você sente respeito, não cobrança. Você sente presença, não projeção. Então, da próxima vez que ouvir uma dessas frases, lembre-se: palavras são poderosas, mas o que realmente importa são as ações que as acompanham. Se algo dentro de você soa como um alerta, preste atenção. Confie na sua intuição, pois ela é seu melhor termômetro emocional. Amor não é prisão, nem terapia, nem um peso que você precisa carregar. É leveza, crescimento mútuo e liberdade para ser quem você é, sem máscaras, sem cobranças. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e conte nos comentários qual dessas frases já te fez refletir, ou até mesmo sofrer. E se quiser se aprofundar mais nos ensinamentos de Jung sobre o amor e a alma humana, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A jornada para o amor verdadeiro começa quando a gente aprende a reconhecer o que é real e a se afastar do que só parece ser.